O sistema previdenciário brasileiro deverá passar nos próximos anos por uma nova reforma, endurecendo ainda mais as regras para os brasileiros, as trabalhadoras, os trabalhadores se aposentarem. Quem chega agora com essas informações é o repórter Carlos Silva. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, FEComércio SP, abriu o debate e defende mudanças mais relevantes no sistema previdenciário brasileiro, com o endurecimento de regras para a concessão de benefícios. O estudo elenca como indispensáveis 4 pontos. Primeiro, aumento progressivo da idade mínima para homens e mulheres se aposentarem. Segundo, combate à informalidade com governança e transparência. Terceiro, redução de assimetrias regionais, assim como as disparidades entre regimes diferentes de aposentadoria. E quarto, adoção de um sistema de capitalização aos moldes de países da Europa ou até de exemplos sul-americanos. As medidas são resultado de discussões que a entidade mantém há algum tempo com empresas, entidades representativas e especialistas, assim como estudos que a própria federação produz, considerando diferentes perspectivas e conjunturas. Segundo a FEComércio, todos esses levantamentos desaguam em uma mesma conclusão alarmante. A economia do país corre o risco de paralisar no longo prazo se o sistema previdenciário não for reformado agora. A entidade cita que, por exemplo, em 2023, o déficit total foi de cerca de 428 bilhões de reais, uma elevação substancial de 9,1% em comparação com o ano anterior. O gasto foi de mais de 1 trilhão de reais. Mantendo-se o ritmo atual, conforme os estudos da entidade, em 2040, o déficit da Previdência Social chegará à casa dos 810 bilhões de reais anuais, o que significa aumento de 89% em relação ao resultado de 2023. Com redação do Ceará agora, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, o cenário que está se construindo hoje e no amanhã, a curto, médio e longo prazo, é da instituição de novas regras para os trabalhadores e as trabalhadoras se aposentarem. Nesse estudo da FEComércio de São Paulo, está como exemplo o sistema previdenciário alemão, onde a média de idade, ou a idade mínima hoje para homens e mulheres se aposentarem, é de 67 anos e 9 meses. Aqui no Brasil, pelas regras atuais, o homem se aposenta com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Claro, depois da reforma previdenciária de 2019, a regra para o homem mudou. 65 anos de idade, mas com 20 anos de contribuição para quem nunca tinha contribuído antes da reforma previdenciária. E para as mulheres, 62 anos de idade. Nós estamos falando, a partir desse estudo da FEComércio de São Paulo, que é endossado pelas demais unidades da FEComércio em todo o Brasil, para as normas para concessão de aposentadorias serem ainda mais rigorosas. Ou seja, nós vamos falar aí, Beto, aos poucos, de mulher se aposentar com 65 anos de idade na área urbana, homem com 70 anos de idade. É um estudo que vem sendo realizado paralelo ao que o IBGE está mostrando sobre o aumento da expectativa de vida. Mas cá para nós, Beto Almeida, é uma covardia se impor regras ainda mais salgadas, duras para os trabalhadores e as trabalhadoras se aposentarem. Luciano de Oliveira, principalmente porque, para usar uma linguagem do ministro da Fazenda, isso só vai impactar no andar de baixo. Não vai, infelizmente, impactar na cobertura, tá? Quando eu falo cobertura, eu estou falando aí, Luciano, na magistratura, principalmente da elite do funcionalismo público, principalmente também no caso de aposentadorias especiais, como é o caso aí das Forças Armadas. Ou seja, quando se fala dessa famosa déficit previdenciário, sempre se busca alcançar, atingir aquele funcionário que contribui para a Previdência, mas que é da iniciativa privada, Luciano, que se aposenta em sua maioria com um salário mínimo. E aí o que está pesando hoje sobre a Previdência Social, esse famoso rombo da Previdência, ele não vem desse povo que está lá na iniciativa, que vem da iniciativa privada, não, onde o teto máximo hoje
nem chega a 8 mil direitos, Zenô. Ele vem exatamente das chamadas aposentadorias especiais, da elite que hoje consegue se aposentar com pouca contribuição e salários, na realidade, exorbitantes. Então, enquanto não se enfrentar essas diferenças que existem hoje, como é que se quer trabalhar com igualitário? De forma igualitária, essa discussão da aposentadoria. E outra coisa, quando você pega como modelo o exemplo alemão, amigo, quer comparar, por exemplo, o que é a qualidade de vida, o acesso a bens e serviços, o salário que um trabalhador alemão tem com um trabalhador brasileiro, nós temos hoje um dos salários muito baixos do Zenô. E ainda quer desvincular, ainda tem a proposta, a maldade, de desvincular hoje o salário que é pago, por exemplo, aos aos beneficiários da Previdência Social, do salário mínimo. Então, assim, é tudo para quebrar, literalmente, no lombo do mais pobre. Se fosse para levar uma discussão a sério, a coisa ia. Roberto, você chama a atenção sobre esse desequilíbrio provocado pelas gordas aposentadorias, situações que a gente considera como privilégio, mas tem outro buraco, tem outras duas situações. Primeira situação, creio eu que se o sistema previdenciário brasileiro fosse mais enxuto do ponto de vista de privilégios que existe, de combate às fraudes, de estrutura física mais enxuta, mais eficiente, porque nós temos hoje o sistema digital para atender, para agilizar o atendimento das pessoas, de quem precisa da Previdência Social. Esse é um ponto. E o outro ponto, jornalista Beto Almeida, é justamente a informalidade. O governo federal poderia instituir uma campanha permanente de educação previdenciária para estimular as pessoas a contribuírem com a Previdência Social, porque a informalidade deixa um grande buraco nessa história do equilíbrio das contas da Previdência Social. Nós teremos, sim, um aumento da expectativa de vida, as pessoas se aposentando numa certa idade e que terão uma idade mais avançada, usufruindo desse benefício da Previdência Social. Claro, usufruindo do ponto de vista positivo, porque quem contribuiu tem como contrapartida essa aposentadoria. E nesse aspecto tem outro detalhe. Há poucos dias nós tivemos, Beto Almeida, a instituição de uma portaria, de uma decisão do governo federal, de limitar em 3 dias a concessão do auxílio-doença por meio do Ateste Médico, que é aquele sistema que você apresenta a documentação de forma virtual e o INSS concede de imediato o afastamento, o auxílio-doença. Antes dessa medida, era por 180 dias, mas houve uma mudança por 30 dias, isso por meio de decreto. Mas uma portaria do próprio governo federal já altera em casos excepcionais que esse prazo de 30 dias chegue a 60 dias. Mas quem tem uma explicação técnica melhor para você, ouvinte internauta, agora é o professor e advogado Paulo Bacelar, nosso companheiro aos sábados do Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. O que muda, Bacelar? O que significa essa alteração feita pelo governo federal por meio de uma portaria nessa questão do Ateste Médico? O governo federal emitiu uma medida provisória para limitar a concessão do auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, para no máximo 30 dias, quando é pedido pelo ateste médico, quando o benefício é concedido apenas com um atestado médico. Então, essa medida provisória limitou a 30 dias, porém, em casos excepcionais, podendo conceder em até 60 dias. Assim, o INSS editou uma portaria normatizando a concessão do auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, para 60 dias, diferente da medida provisória, que também previa essa concessão em 60 dias em casos excepcionais. Então, Beto, boa explicação do professor e advogado Paulo Bacelar, que amanhã, sábado, estará conosco aqui no Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Luzano de Oliveira, mas essas medidas que o governo vai fazendo, esses ajustes, elas são, eu chamo de medidas meios. Elas não entram no ponto central daquilo que nós conversamos inicialmente, que é exatamente a famosa reforma da Previdência, uma forma de cálculo atuarial que muda completamente o entendimento de qual é o limite que o trabalhador tem que estar ali
para solicitar o seu benefício de aposentadoria. É isso que está preocupando, é isso que, na realidade, tenta-se incutir de que hoje o modelo que foi feito da reforma da Previdência lá atrás do governo Dilma Rousseff já está ultrapassado e que é preciso agora trabalhar novos critérios, novas faixas de aposentadoria, sempre quebrando do lombo do trabalhador. A forma aí do ateste médio, tudo bem, isso é o que eu chamo de logística. É a forma como o INSS e o governo acabam tentando amenizar hoje um problema que ele não dá conta. Hoje nós temos quase 4 milhões de beneficiários da Previdência Social aguardando atendimento, estão numa fila. Então, assim, são tantas situações que, se a gente for citar aqui, a gente fica se perguntando o seguinte: se aposentar com 67 anos, porque eu estou vendo a hora, é isso. 65 anos, daqui a pouco vai para 67, a mulher vai para 64, depois 65. Eu vou chamar de aposentadoria pé na cova, meu amigo. É você se aposentar e se preparar para comprar o caixão logo depois. Porque não vai isso, conseguir. Não, Beto. Não vai usufruir, você não. Não, jornalista não Beto Almeida. Jornalista Beto Almeida, você radicalizou em uma sexta-feira. Não é assim, Beto. Tem muitos jovens com 65 anos de idade, 67 anos de idade, que se aposentam e voltam ao mercado de trabalho por opção. Alguns por necessidade, porque aquela renda não é suficiente para mantê-lo. Mas não é que, não diga assim, Beto, 65, 67, não, olhe que todos os indicativos mostram que a qualidade de vida melhorou e isso significa uma idade mais elevada para boa parte dos brasileiros. A questão é, endurecer regras para a aposentadoria é uma questão de justiça social? Não. Creio que o enxugamento da máquina administrativa, da burocracia, dos privilégios, por exemplo, os estudos, as informações apontam que pelo menos 5 mil servidores do INSS estão à disposição de outros órgãos em todo o Brasil. Isso é um privilégio, Beto Almeida. Como é que você tira gente de uma estrutura que precisa dar resposta a milhões de brasileiros e os coloca, esses servidores, em outras áreas da administração federal? Mas a gente vai encerrando por aqui, jornalista Beto Almeida. Eu chamei no nosso bate-papo político, nas manchetes, que o ministro da Educação, Camilo Santana, anda conversando com lideranças nacionais do União Brasil, com deputados federais do partido no Ceará, tentando construir uma aliança para 2026. E essa movimentação do Camilo tem gerado angústia e inquietação para dirigentes locais do União Brasil. São as articulações dos que estão sendo feitas aí para tentar literalmente quebrar ao meio ou dividir o União Brasil e também o Progressistas em relação, por exemplo, aqui à oposição no estado do Ceará. O capitão Wagner, que é o presidente do União Brasil aqui no Ceará, você sabe, ele foi às próprias redes sociais dele e também mandou comunicado, assim, um comunicado para a imprensa, dizendo que conversou com o Rueda, o Antônio Rueda, esta semana, que é o presidente do União Brasil. O Rueda disse para ele: não muda nada. O partido vai continuar sendo oposição em nível nacional e também em nível estadual, ou seja, vai continuar na oposição. É claro que hoje o governo do Elmano e também o arco ali governista tenta exatamente criar essas instabilidades. Isso é normal, eu diria, dentro desse processo. Mas tudo indica que, pelo que diz o capitão Wagner, a União Brasil com o PP vai continuar na oposição. A novidade nesse aspecto aqui, Luciano, para conturbar ainda mais esse movimento pré-eleitoral, é que o PSDB nacional está numa articulação, Luciano, para fazer a filiação de Ciro Gomes ao partido. A gente já sabe que é insustentável a permanência de Ciro no PDT, pois o que está sendo articulado nos bastidores agora, em nível nacional, é isso. O Ciro não se filiará ao PSDB, vai ser pelo Nacional. O Nacional está vendo, inclusive, por que é pelo Nacional? Porque ele vê o Ciro com duas possibilidades: de ele sair candidato novamente à presidência da República pelo PSDB, mas não descarta a disputa de Ciro aqui também no cenário estadual. Isso eu estou falando, não é articulação do PSDB local, é articulação do PSDB nacional de tratar agora a filiação de Ciro Gomes, de novo. Claro, jornalista Beto Almeida, que toda essa movimentação tem a participação do ex-senador Tasso Gereissati, com quem Ciro Gomes conversa com muita frequência, e essa jogada aí do PSDB é aquela história, é o tudo ou nada. Como o Ciro tem um percentual de aceitação popular, o Ciro pode dar uma contribuição para salvar o PSDB nesse cenário de
que é adverso para o partido, uma vez que a sigla precisa aumentar o número de deputados federais. Final da nossa conversa aqui, registrar, Beto Almeida, a mensagem de alguns ouvintes, o Deleon nos mandou uma mensagem, Beto, Deleon Pereira, ele nos acompanha no Jornal Alerta Geral e disse em mensagem que a gente tem se preocupado ultimamente com essa pauta sobre as rodovias estaduais e federais. Ele disse que no trecho da BR-222, na subida da serra, há uma necessidade urgente de duplicação da rodovia e ele nos pergunta como está esse processo. Dizer, Beto, que esse processo de duplicação da BR-222 é lento. Nós temos hoje a duplicação até Caucaia, a caminho do Porto do Pecém. Tem um projeto puxado pelo governador Elmano de Freitas de duplicação entre o Porto do Pecém, na primeira etapa, até o Mirim. Aí depois vai andando. Ou seja, Deleon, não há uma previsão. Eu acho que leva mais de uma década para a duplicação da BR-222 chegar à região da Ibiapaba, na Serra Grande. Valeu a você, ouvinte internauta. Eu desejo uma boa sexta-feira. Convidá-la a nos acompanhar neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, no Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, porque tem muita informação, orientação para os ouvintes e também resposta a quem nos encaminhou perguntas ao longo da semana. A você, ouvinte internauta, uma boa sexta-feira, um grande abraço, bom final de semana, jornalista Beto Almeida.